Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o Atomos Ninja 5, que é esse aparelho aqui que eu tenho em cima da minha câmera. Ele é um monitor e gravador externo que resolve uma série dos problemas que talvez você esteja vivenciando com a sua câmera e também melhora bastante o seu workflow. Esse vídeo não está sendo patrocinado pela Atomos de nenhuma forma, eles não me enviaram nada, eu comprei isso aqui do meu próprio bolso e nesse vídeo eu vou te explicar quem se beneficiaria com os muitos recursos que esse aparelho traz e também vou te dizer o que ele tem de ruim, porque afinal de contas nada é perfeito e eu quero que você tome uma decisão informada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers e se você é novo aqui eu quero te contar rapidinho que este é um canal sobre foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a pessoas que não trabalham profissionalmente na área de audiovisual tal como eu. Então se você gostou dessa ideia, quero te pedir a gentileza de por favor se inscrever no canal e de clicar no sininho para ativar notificações. Chega de demoras, vamos direto ao assunto. Eu preparei aqui um roteirinho para garantir a objetividade do nosso vídeo e eu quero começar te contando quais são 5 motivos que levariam uma pessoa a investir em um equipamento como esse. E o primeiro motivo é que ele é um monitor externo que brilha bastante e tem uma imagem em 1080p HDR precisa. E vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Se você estiver usando uma câmera como essa que está pegando esse ângulo aqui, essa daqui é a minha Pocket 4K. Ela tem uma telinha fixa, não tem nenhuma articulação. E aí nesse caso o monitor externo obviamente é bem útil. Mesmo numa câmera como essa, onde a telinha é articulável, mas não vira para frente, ou seja, você não consegue se enxergar enquanto você está se gravando sozinho, você pode colocar um cabo de HDMI na saída, ligar no monitor e virar o monitor para o lado que você quiser. Por outro lado, se esse é o único motivo pelo qual você está pensando em comprar um monitor, esse é o único motivo pelo qual você está assistindo esse vídeo, pode parar de assistir porque este daqui não é o seu produto, ele é caro demais. Se essa é a sua única necessidade, existem opções muito melhores e muito mais baratas no mercado do que esse produto aqui. O que faz ele se diferenciar dos seus concorrentes no quesito de monitorar, e daqui a pouco a gente fala sobre gravar, que ele também grava, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a parte de monitorar um vídeo. É o fato de que ele tem 1000 nits. E nits é a unidade de brilho que um monitor tem. E 1000 nits é brilho pra caramba. Você vai conseguir enxergar sem nenhuma dificuldade o que ele está mostrando, mesmo do lado de fora, num dia bem ensolarado. Os monitores atuais aí do mercado têm 450, certamente menos que 500 nits. Então realmente ele é muito mais brilhante do que os monitores que você normalmente encontra no mercado. Certamente muito mais brilhante do que a telinha da sua câmera, seja lá qual for a sua câmera. E o fato de que ele é HDR te dá a opção de conseguir enxergar detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras no ambiente de alto contraste e você ainda consegue fazer isso em 1080p. Muitos monitores da atualidade ainda mostram uma imagem apenas em 720p. Então se você considerar que ele é um produto que brilha bastante e que tem 1080p, que é uma ótima resolução, e que é HDR, ele é ideal para quem está querendo fazer foco manual do lado de fora. E além disso ele é preciso, você vai conseguir confiar nas cores que estão aparecendo nele, não corre risco de você achar que a imagem está ficando um pouco mais amarelada do que você gostaria, aí você ajusta e aí quando vai para o computador descobre que as cores estão um pouquinho deslocadas. Ele é um monitor preciso, ele é um monitor calibrado, o que também ajuda bastante, principalmente em trabalhos mais profissionais. Então esses são os motivos que fazem, numa questão de monitorar o seu vídeo, ele ser diferenciado com relação à concorrência. Mas quem comprar esse produto não vai pagar os $600 que ele custa só por essas questões. O grande diferencial que ele traz mesmo é que ele também é um gravador de vídeo. Ou seja, você agora pode gravar o seu vídeo e nem precisar colocar um cartão de memória dentro da sua câmera. Você grava direto aqui no aparelho. E Álvaro, por que alguém gravaria um vídeo direto no aparelho se a câmera tem a oportunidade de gravar? Por vários motivos, e a gente vai começar dos motivos mais simples para os motivos mais sofisticados, né? Primeiro, você vai ter uma duração maior da bateria da sua câmera, já que você não vai estar usando tanto o poder de processamento dela. Você vai estar gravando externamente, a bateria vai durar mais. Segundo, se a sua câmera superaquece, que é o caso da minha Sony A6500, quando você passa a gravar externamente, a sua câmera não superaquece mais. O terceiro motivo é que se a sua câmera te dá um limite de gravação, eu sei que algumas câmeras já estão vindo sem esse limite, mas ainda tem muitas que limitam em 30 minutos de gravação contínua. Bom, agora com o monitor externo você não está mais gravando na câmera e aí você pode gravar indefinidamente pelo tempo que durar a sua bateria, pelo tempo que durar o espaço do seu cartão de memória.
Então, essas são algumas vantagens bem simples para entender por que alguém utilizaria um gravador externo. Mas eu acho que o principal motivo é o fato de que você tem um codec, você tem um arquivo de muito mais qualidade quando você grava no Atomos Ninja 5. Eu quero clarificar algumas coisas, tá? Por exemplo, se eu estiver gravando 4K na minha Sony A6500, ela vai estar gravando 8 bits, 420, 100 megabits por segundo, e isso não vai me dar tanta flexibilidade para fazer as minhas correções de cor posteriormente na edição, porque o arquivo vai ser bem comprimido para que o arquivo fique um pouco menor, e porque o arquivo é bem comprimido, vai ser bem difícil editar tudo isso no meu computador. Quando eu gravo externamente aqui no Atomos Ninja 5, agora eu passo a ter um arquivo 8 bits 422, então eu tenho muito mais profundidade de cor para conseguir fazer as minhas edições. Eu vou ter uma quantidade de megabits por segundo maior, porque ele está gravando em ProRes, e eu tenho a opção de escolher ProRes Lite, ProRes 422, ProRes High Quality, então eu vou ter um arquivo um pouco mais parrudo, o que vai fazer com que ele fique maior, vai ocupar muito mais espaço no meu cartão de memória, mas pelo fato dele ser menos comprimido, eu vou ao mesmo tempo ter mais flexibilidade para editar ele no meu computador, fazendo correções de cor, e ele não vai ficar travando. Então, gravar em ProRes é sempre uma grande vantagem. Quando eu estou, por exemplo, agora gravando com a minha Canon 90D, que também grava 8 bits 420, eu normalmente converto isso para ProRes no Adobe Encoder antes que eu vá utilizá-lo no Premiere Pro, porque assim ele vai rodar melhor, com a desvantagem de que ele continua sendo 420, mesmo que eu tenha feito essa conversão no computador. Então, o codec que você tem aqui é muito melhor do que o que você teria dentro da sua câmera, vai te dar muito mais flexibilidade. E se você está ficando confuso, ele grava sim em 4K. Ele grava em até 4K 60 quadros por segundo. A telinha dele é 1080p, mas ele é capaz de receber um sinal em 4K, gravar um vídeo em 4K até 60 quadros por segundo, e ele ainda tem uma saída de HDMI que lhe permite retransmitir, mandar para um outro monitor também um sinal em 4K. É só a telinha que é 1080p, mas ele grava e retransmite externamente. Aliás, se a sua câmera é capaz de mandar um sinal 10 bits 422, ele também vai conseguir gravar em 10 bits 422. E em algumas câmeras, eu sei que tem câmeras da Panasonic, tem a nova Sony A7S III, esse monitor aqui, depois de um update de firmware que você faz gratuitamente, consegue inclusive gravar em um RAW, você vai estar gravando em 12 bits. Então, a habilidade de gravar nesse aparelho aqui realmente é muito legal, a gente podia ficar falando horas. Você tem a oportunidade, por exemplo, de colocar timecode aqui no arquivo, você pode dizer numa função meio que de diretor, né, quais são os takes que você gostou, você consegue numerar os takes de uma forma mais organizada. Tem uma série de vantagens em você gravar externamente, principalmente, mais uma vez, para aplicações profissionais. O terceiro motivo que levaria alguém a comprar este aparelho é o fato de que ele te dá uma série de recursos profissionais. E para eu te explicar isso, eu vou mudar aqui a minha câmera rapidinho para conseguir focar aqui bem na tela para que você possa entender o que eu estou falando. Dá um minuto. Ok, pessoal, estou de volta. Vamos falar então sobre o terceiro motivo que levaria alguém a comprar esse aparelho. É o fato de que ele te dá alguns recursos mais interessantes. Eu não sei se você vai conseguir ver com facilidade, mas, por exemplo, eu tenho essa opção aqui que é o que eu chamo de False Color. Eu estou focando inicialmente aqui nessa barra que está aqui pertinho de mim e eu estou vendo umas linhas vermelhas. Elas são bem sutis para que ela não atrapalhe a imagem, mas pode perceber que aquela plantinha que está ali atrás está completamente desfocada. Se eu mudar o foco lá para a plantinha, ela vai começar a mostrar para mim umas linhas vermelhas dizendo que é a plantinha agora que está em foco. Ou seja, eu não preciso mais tanto confiar na minha habilidade de perceber o que está ou o que não está em foco. O monitor já me dá umas linhas guias para que eu tenha, de uma forma científica, a oportunidade de saber o que aqui está e o que não está em foco. Uma outra coisa que eu acho muito legal, se eu reduzir aqui um pouquinho o zoom, é que ele me dá essa opção aqui de zebras. Então deixa eu colocar aqui para você perceber, e vou aumentar um pouquinho então agora a tela. Você vai perceber que conforme eu vou aumentando aqui a luminosidade, ele vai acrescentando zebras para mim. Você consegue perceber aqui, por exemplo, que está tudo cheio de marquinhas preta e branca, né? Isso está me dizendo que esse vídeo, nessa parte, especificamente naquela região do enquadramento, a imagem está estourada, você não vai conseguir recuperar detalhes na sua edição. E aí, então, você tem a oportunidade de reduzir
o seu ISO, mexer em alguma outra configuração de câmera para evitar que isso aconteça. E mais uma vez é tudo muito sutil para que não atrapalhe você, mas se eu colocar minha mão aqui na frente, você vai perceber que a minha mão está completamente estourada com essa configuração de câmera que eu estou mostrando aqui para você. Acho que mesmo que eu reduza bastante, você ainda consegue perceber algumas regiões da minha mão que estão ficando estouradas. Talvez a função que eu mais goste dentre todas elas é o False Color. Perceba que agora ele mostra em cores diferentes, né, uns tons mais azulados, uns tons mais escuros, quer dizer que a imagem está escura demais, e um tom mais vermelhado, mais amarelado, vai dizer que a imagem está clara demais. Então você consegue, por exemplo, ter guias, a cor mais ou menos rosinha é a cor que o monitor te diz que os tons de pele estão bem expostos. Então agora você tem a oportunidade de conseguir, de uma forma científica, mais uma vez, conseguir ajustar a sua exposição tanto para tons de pele, quanto para céus, quanto para verdes da natureza e assim por diante. Eu também gosto do fato de que você pode dar zoom digital aqui, você aperta o botãozinho, tudo muito sensível, muito rápido, muito direto. Você consegue dar um zoom digital que é bem útil para fazer foco manual. Você tem opções como, por exemplo, você tem a oportunidade de colocar aqui waveforms para saber como é que está ficando a sua exposição. E aí, conforme você vai aumentando a exposição, você vê já na hora os gráficos do seu waveform para conseguir garantir que tudo está ficando realmente muito legal. Então, para aplicações profissionais, o fato dele ser touchscreen e você conseguir ter todos esses recursos que normalmente só são disponíveis em filmadoras mais profissionais é realmente uma mão na roda e ajuda bastante. Quarto motivo para alguém querer ou ter interesse em comprar essa câmera, esse monitor, é o fato de que ele te dá agora uma saída para fone de ouvido. Então, mesmo que a sua câmera não tenha uma saída para fone de ouvido, como é o caso da minha Sony A6500, por exemplo, agora ele me entrega essa possibilidade, porque a saída de HDMI manda tanto a imagem quanto o áudio. Então o monitor me dá a oportunidade de ouvir agora o que eu estou gravando com precisão. Tem um pouquinho de delay, porém, é importante que você saiba disso. Eu não conseguiria gravar esse vídeo com o fone de ouvido conectado no Atomos, ia ficar um pouco confuso para mim. Porém, é muito tranquilo eu gravar uma outra pessoa falando. Eu vou perceber um pequeno eco, mas eu vou conseguir, não vou ficar maluco por causa disso. E se eu estiver começando a gravar, eu colocar o fone de ouvido e dizer 1, 2, 3 testando para garantir que o áudio está bom, ou até mesmo para ouvir num playback, realmente ter uma opção de ter um fone de ouvido em câmeras que normalmente não te dariam uma saída para fone de ouvido, realmente é bem interessante. Ele inclusive também tem uma entrada para microfone externo, normalmente as câmeras já vêm uma entrada para microfone externo, mas você também vai ter um arquivo de áudio de melhor qualidade. Então, como você teria para gravar o seu arquivo de vídeo de melhor qualidade, o arquivo de áudio também vai ser de melhor qualidade para você poder trabalhar o áudio posteriormente na edição. Então, esse é mais um motivo que levaria uma pessoa a escolher o Atomos Ninja 5. E o quinto motivo são todas as demais funcionalidades, além de colocá-lo em cima de uma câmera, que você pode se beneficiar. Por exemplo, eu consigo ligar o Atomos Ninja 5 na saída do meu Atem Mini. E aí, se eu estiver gravando um vídeo, ou se eu estiver fazendo uma live stream e quiser gravar essa live stream, as minhas mudanças de câmera já estão sendo automaticamente gravadas aqui no aparelho. Aliás, gente, o lugar onde você grava é aqui, olha, nesse cartãozinho aqui. Deixa eu ver se por esse ângulo eu consigo deixar em foco. Esse daqui é um cartão SSD, esse daqui é de 2 terabytes e ele é relativamente caro, porém se você considerar o custo que você teria que investir em cartões de memória que seriam capazes de registrar essa quantidade de megabits por segundo e 2 terabytes desse tipo de cartão de memória seria mais ou menos o mesmo preço. E poder gravar no Atomos, usar o Atomos para gravar o meu Atem Mini é realmente uma coisa muito boa. Eu posso ligar ele na saída do meu DVD e pegar o DVD da minha formatura, o DVD do meu casamento, dos nascimentos dos meus filhos, e então digitalizar com qualidade, para inclusive poder editar as cores, deixar uma resolução melhor. Eu consigo fazer o que eu quiser, porque eu consigo gravar agora direto do DVD, consigo gravar os meus programas de televisão. Eu, particularmente, aqui no meu canal, gosto sempre de fazer tutoriais, e aí ter a oportunidade de mandar uma saída não limpa, né? Uma saída onde aparecem as configurações de câmera. Aqui para o Atomos ajuda bastante para eu conseguir fazer tutoriais de uma forma mais simples. Então, não é só para utilizá-lo em cima de uma câmera, ele também tem algumas outras vantagens. E esses são os 5 motivos
na prática que levaria uma pessoa a ter interesse em comprar um monitor gravador como esse. E eu acho que até tem um ou outro concorrente, mas sem dúvida nenhuma esse é o mais popular e eu chego a dizer que talvez seja um dos melhores. Agora, ainda que ele seja um dos melhores, ele não é perfeito. O que é que ele tem de ruim? Vamos falar sobre quais são as oportunidades caso você tenha ficado empolgado até agora e tenha interesse em comprar esse aparelho. Primeiro, ele tem um barulho de ventilador. Eu acho que tem tanto processamento acontecendo aqui que ele acaba fazendo um barulho. E se eu estiver utilizando numa configuração como essa, onde eu tenho um microfone aqui, o microfone vai pegar o barulho do ventilador. Eu normalmente gravo alguns segundos para pegar só o barulho do ventilador e aí depois eu consigo remover esse ruído e sim, perde um pouquinho da qualidade, mas é melhor do que o barulho do vento. E eu acho que se eu colocar aqui pertinho do microfone, talvez você consiga ouvir. Não é nada absurdo, como vocês puderam perceber, mas ele está lá, está presente. Você tem que julgar agora com base nesse exemplo se isso é ou não é um problema inaceitável para você. Um outro problema que eu tenho com ele é que a bateria dele dura muito pouco. Se eu utilizar uma bateria como essa daqui, né, uma bateria dessas bem grandonas, essas daqui são as baterias da Sony, né? Normalmente no monitor comum ela duraria aí em torno de 3, 4 horas. Aqui nesse monitor ela vai durar 1 hora, no máximo 1h20. Então você vai ter que carregar várias dessas baterias que já em si são muito grandes e aí vai ter peso no bolso e ainda vai fazer o peso da combinação inteira da câmera ficar mais pesada, porque ele realmente usa muita bateria. Ele vem na caixa já com um adaptador, com dummy battery. Se você estiver gravando num lugar onde você tem acesso à tomada, você não precisa se preocupar com isso. Você liga ele na tomada e você vai ter bateria ilimitada. Mas se você estiver fazendo aquilo que a gente chama de running gunning com a câmera na mão, está num evento, está num casamento e tal, você vai precisar de mais do que uma dessas baterias gigantes, porque ele realmente consome muita bateria. Próximo problema que eu tenho com ele é o preço. Eu acho até que ele é realmente um produto excelente, mas ele é vendido por $600. E principalmente com o dólar alto do jeito que está na realidade do Brasil, eu nunca teria expectativa de que ele fosse ser uma coisa super baratinha, mas para mim o preço ideal dele deveria ser em torno de $350 e $400. Eu acho que $600 para esse produto está um pouquinho mais salgado do que deveria ser, ainda que ele seja realmente um produto muito bom, e por isso eu listei isso como sendo um terceiro problema que eu tenho com ele. O quarto problema é que ele não tem uma saída ou uma entrada de SDI. Algumas câmeras filmadoras mais profissionais ou até mesmo algumas mais antigas são capazes de mandar um sinal em RAW, inclusive, para um gravador externo que tem uma entrada em SDI. E esse daqui é um monitor especificamente em HDMI. Se você quiser, a Atomos também vende outros tipos de monitor que possuem entradas e saídas HDMI. Inclusive, eu tenho um deles, esse daqui é um outro monitor da Atomos que eu tenho. Você consegue ver aqui o tipo de saída de SDI, são essas daqui. Esse daqui é o Shinobi. É um monitor bem parecido com o Atomos Ninja 5, só que ele é só monitor, ele não grava nada. Então, para minha Pocket 4K, que eu estou bem satisfeito com os arquivos sendo gravados direto da câmera, ele é a minha melhor opção. E ele tem uma entrada e uma saída de SDI, e esse daqui não tem, por isso que eu acho que essa é uma desvantagem. Quinta e última desvantagem é o fato de que ele demora um pouquinho mais do que eu gostaria, tanto para ligar quanto para desligar. Para desligar, você tem que apertar 2 botões e ficar segurando ele por alguns segundos. E para você ligar, quando você aperta o botão aqui para ligar, você talvez vai demorar uns 20 segundos até que a imagem comece a aparecer. Acho que ele já estava quente, ele até foi um pouco mais rápido do que isso. Mas não é instantâneo, não é que nem a sua câmera, que você aperta o botão e ele está funcionando. E essa também é uma coisa que me incomoda. Mas são só esses as 5 preocupações, os 5 problemas que eu tenho com o Atomos Ninja 5. No geral, ele tem a minha recomendação, eu acho que é uma ótima ferramenta para pessoas que querem ter um pouco mais de flexibilidade, querem melhorar o workflow, querem resolver alguns problemas que tenham com a câmera. Se você está pensando em comprar esse produto, tem o link dele na descrição, caso você queira conferir, mas eu também quero te dizer que já existem câmeras que são capazes de gravar 4K 120 quadros por segundo. Ele não vai conseguir capturar esse tipo de imagem. Existem várias câmeras já no mercado que são capazes de gravar em 6K. Ele vai no máximo a 4K. A Canon R5, por exemplo, é capaz de gravar em 8K. Ele não consegue gravar vídeos 8K ainda, aqui nesse monitor. O que me faz pensar que logo a Atomos vai estar lançando talvez o Atomos Ninja 6,
que vai conseguir gravar 8K, 6K, 4K, 120 e potencialmente fazer com que o Atomos Ninja 5 fique um pouco mais barato. É claro que é uma especulação total minha, não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o assunto, mas seria um lançamento natural da Atomos, tem alguns rumores falando sobre isso, então se você estiver realmente pensando em comprar esse aparelho, é importante que você saiba que talvez daqui a pouco tempo, provavelmente em menos de um ano, vai estar saindo uma versão nova desse produto. Mas é isso aí por hoje, eu quis fazer o vídeo ficar o mais objetivo possível, ainda assim ficou bem longo, peço desculpas. Se você gostou, quero te pedir a gentileza de, por favor, se inscrever no canal, me deixar um like, me deixar um comentário, compartilhar o vídeo com alguém que possa se beneficiar com esse tipo de assunto. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, fui!